Boa noite, queridos. Paz do Senhor. Amém. Nosso querido pastor Flávio está em Santarém, já está voltando. O pastor Flávio e a pastora Yolanda estiveram na 14ª Conferência Nacional do MDA. Tenho certeza que foi uma grande bênção lá no estado, lá na cidade de Santarém, lá no norte do país. É um lugar abençoado. Eu estive lá com a pastora Renata no passado. É um lugar muito quente mesmo. Não sei se é o fogo do Espírito Santo que faz aquele lugar ficar quente, mas é muito quente. E o pastor Flávio já está retornando. Eu acredito que amanhã ele já esteja de volta. Que os irmãos estejam se lembrando de orar por esse retorno, para que eles possam retornar em paz. E ele me pediu para estar compartilhar uma palavra com os irmãos. E eu creio que vai ser uma grande bênção. Não porque sou eu, mas porque eu tenho certeza, e essa foi a minha oração, de que fosse o Espírito Santo a falar essa noite. E eu preparei o meu esboço bonitinho para estar aqui. E aconteceu algum problema, e eu perdi todo o meu esboço. Então eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco, principalmente comigo. E Ele vai falar aos nossos corações, eu tenho certeza absoluta. Apesar de ter perdido o esboço, eu quero falar com os irmãos sobre 3 benefícios do terceiro dia. Repita comigo: 3 benefícios do terceiro dia. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53. Aleluia. Isaías capítulo 53. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Isaías 53, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Sabe, aquilo que Jesus fez e a forma como Deus planejou e arquitetou o plano da salvação foi algo que de fato não agradou os seres humanos. Não foi uma coisa como nós vemos nos filmes de televisão, sobre um rei poderoso chegando para libertar o seu povo, e essa era a expectativa do povo de Israel, que o Messias viesse já para libertá-los da opressão do Império Romano. Então, enquanto eles aguardavam o Messias, eles desejavam ver um rei poderoso em glória, com um exército celestial, quebrando tudo, arrebentando tudo e fazendo com que o povo de Israel fosse ali, de certa forma, glorificado também através do que ele viesse a fazer, libertando o seu povo. Mas aqui, o profeta Isaías disse que ele veio como se fosse uma plantinha. E numa outra versão diz que ele foi como uma plantinha sem muita importância no meio de uma terra seca. Quer dizer que Deus escolheu e planejou que o nosso Messias viesse a primeira vez num pacote, num formato que não agradou muitos seres humanos. E nós, seres humanos, somos muito visuais. Se você vai no mercado e vem uma marca nova de um determinado produto, se aquela embalagem te agrada, existe uma chance de você experimentar esse novo produto. Mas se a embalagem não for tão boa, se ela não foi tão bem planejada, mesmo que o preço seja atrativo, muitas vezes eu e você não arriscamos, não é verdade? Mulherada aí que faz compra, né? Está acostumada com aquele sabão em pó da marca tal, e aí você chega lá, tem um
numa embalagenzinha não tão atraente. E é exatamente isso que aconteceu com o nosso plano de salvação. E o povo de Israel, assim como a Bíblia diz aqui, o profeta Isaías diz, olha, nós não vimos formosura nenhuma nesse rei. Tanto é que você conhece a história do Natanael, e é por isso que nós usamos o nome Natanael nas nossas células. Quando Filipe disse para Natanael, olha, nós encontramos aquele a quem as Escrituras falavam, o Messias, Jesus, o Nazareno. Pronto, Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sem preconceito nenhum, irmãos, mas mesmo porque eu sou novo aqui na cidade, é mais ou menos veio Jesus do Morada do Sol. E alguém virado e falou assim, pode vir alguém bom do Morada do Sol? E sabe que eu não tenho nenhum preconceito, mas eu já ouvi muita gente com preconceito aqui na cidade com o Morada do Sol. Eu já andei por lá, não é tão mal assim. Mas o que eu quero dizer é que a embalagem não foi tão atrativa. E apesar de todos os sinais que Jesus estava fazendo, e aquele rebuliço, quando Filipe falou para Natanael, olha, vem o Messias de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E sabe, isso, a Bíblia diz também que a palavra da cruz, a pregação do Evangelho é um escândalo. É um escândalo. A humanidade ter que engolir que um homem veio, morreu, ressuscitou, e acreditando nisso a gente vai para o céu. E é por isso que existem tantas teorias que combatem e vão contra a criação. Combatem a vida de Jesus. E eu queria falar hoje à noite 3 aspectos daquilo que Jesus fez ao morrer e ressuscitar. Com certeza esses aspectos você já ouviu muito sobre isso. Mas o Espírito Santo me tocou a falar desse tema, então ele tem algo a falar, talvez com o seu coração, talvez seja para que você conheça Jesus, talvez de crente, mas talvez você está aqui hoje à noite para ouvir desses benefícios. Ou talvez você já crê no Senhor Jesus, mas Deus quer que você fortaleça a sua fé, porque a Bíblia diz que a nossa fé aumenta quando nós ouvimos a palavra. E o primeiro aspecto que eu queria falar com os irmãos é sobre pagamento. É sobre quitar uma dívida. Quem aqui está pagando um financiamento? Está no meio de um financiamento, seja de carro, casa, carnê das casas. Todo mês você tem aquele carnezinho para pagar. E quem aqui já quitou um financiamento de carro ou de casa? Quem já teve a alegria de quitar o financiamento? Não dá uma alegria, irmão? Eu quitei o meu carro faz um mês atrás. Que alegria! Você olhar para aquela Bíblia, aquele carnê enorme, e você dizer, acabou. Porque existia um peso no teu coração. Eu tenho algo a pagar. Uma preocupação. E eu e você, queridos, por causa do pecado, a humanidade ainda tem uma dívida. Quando Adão e Eva cometeram aquele pecado, você sabe muito bem, houve uma separação e uma dívida para com Deus. A Bíblia diz que o pecado do homem separa nós de Deus, da presença de Deus. E aqui no capítulo 53, Isaías, cerca de 750 anos antes da morte de Cristo, profetiza aquilo que iria quitar a minha e a sua dívida. No versículo 4 diz assim, do capítulo 53: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aquilo que é maldição, aquilo que aconteceu lá no início de tudo e que nos separou de Deus, esse evento e esse fato gerou uma dívida, uma separação para com Deus. A humanidade não pode por si só se chegar a Deus por causa do pecado. E eles tinham isso de uma maneira tão livre. Diz a Bíblia que Adão e Eva andavam livres no jardim do Éden. E todo dia o próprio Deus ia ter com eles. Você já imaginou isso, queridos? Você no final do seu dia tardinho, e o próprio Senhor se achegar para conversar contigo, e você poder ter aquele papo: e aí, como foi o seu dia? O senhor está bem? Tudo bem lá nas alturas, com os anjos? E aí ele perguntar para você: e aí, já deu nome para todos os animais? Está tudo bem? Sabe, um privilégio que infelizmente o gênero humano jogou no lixo. E aí então nós conhecemos a história, nós tentamos, Deus mandou a lei para que o povo soubesse o que era pecado. Os sacrifícios vieram para o povo de Israel para que eles soubessem o que era pecado. Nós falamos terça-feira no Tadel, que lá em Hebreus 10 diz que o sacrifício de animais não pode purificar o homem. Não pode. Por isso Jesus veio e sofreu o que ele sofreu. Sabe, o que Cristo sofreu, o que ele passou naquela cruz, foi por mim e por você. Todos os pecados que nós cometemos em toda a nossa vida e que nós vamos cometer estão pagos. Deus não vai mais cobrar esses pecados. Sabe por quê? Porque ele foi moído. As enfermidades que nós temos no nosso corpo, nós temos hoje a possibilidade de receber a cura. Sabe por quê? Porque ele sofreu, porque ele foi ferido em seu corpo, para que eu e você pudéssemos ser curados. Quando o texto diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, quer dizer que a cada golpe que Jesus recebeu, começou a haver a possibilidade de eu e você sermos curados. Eu quero dizer essa noite que se você tem um problema de saúde, você pode se agarrar na esperança e na fé do que a palavra de Deus diz, que através daquilo que Cristo sofreu, você pode receber a cura. Eu posso receber a cura, porque assim o Senhor fez. Ele pagou as nossas dívidas. O apóstolo Paulo diz em Colossenses que o escrito de dívida foi pregado na cruz. Ninguém mais pode te cobrar. Ninguém. A partir do momento que você entende a obra de Jesus na tua vida, você entende que Jesus veio nessa terra, morreu por mim e por você, e ressuscitou. E você toma a decisão de fazer aquilo como o apóstolo João diz em João 1:2, mas a quantos todos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você entende essa noite, e talvez você ainda não tomou essa decisão, de receber Jesus na sua vida, para que Ele seja o Senhor da sua vida, e o Senhor não quer dizer um homem velho, mas Senhor quer dizer dono. Se você entende que Jesus ele veio não só para te salvar, mas Ele veio também para guiar a sua vida, para te guiar no caminho que vai chegar até a eternidade, você pode usufruir deste pagamento. O pagamento ele foi feito, está lá disponível para que toda e qualquer pessoa use desse pagamento. Ele morreu na cruz por mim e por você. Os pecados daqueles que aceitaram Jesus, como o apóstolo João diz: olha, filhinhos, não pequeis. Mas se eventualmente você fraquejou e você pecar,
nós temos um advogado. E esse advogado é o Senhor Jesus. E se você entende, se você já tem o Senhor Jesus no teu coração, se você já entregou a sua vida para Jesus, os pecados que você cometeu e os que você até vai cometer, já foram pagos. Não, deixa eu repetir. Se você recebeu Jesus no teu coração, os pecados que você cometeu e o que você pode cometer já foram pagos, já foram apagados. Deus não vai mais olhar para esses pecados, sabe por quê, querido? Porque quando eu e você aceitamos Jesus, Ele olha para você e vê o sangue do Cordeiro na tua vida. Ele não vê mais a tua iniquidade. E por que eu estou dizendo isso? Afinal, Jesus morreu no primeiro dia. E qual é o benefício do terceiro dia? O benefício do terceiro dia de alguém que pagou a sua dívida é o comprovante. Se alguém disser, alguém pagou a sua dívida? Pagou. E onde está o comprovante? Ele está vivo, sentado à destra de Deus. O nosso comprovante, aquilo que comprova a nossa santidade, a nossa vida com Deus, está vivo, sentado ao lado do Senhor Deus. E eu gosto muito daquilo que a Bíblia diz sobre Jesus. Diz que Deus fez convergir todas as coisas nele. Você sabe o que significa isso? Que tudo passou pelo nosso Senhor Jesus. Tudo, querido. Desde a criação até o plano redentor, passou por Jesus. E o seu futuro também passa por Jesus. E Ele pagou a nossa dívida. Agora, por que então que é um benefício do terceiro dia, então? Saber que, o que implica na minha e na sua vida, saber que Ele pagou os nossos pecados. Simples. Quando o nosso inimigo vir nos acusar, dizendo que somos pecadores, dizendo que nós não somos nada, você com certeza já deve ter passado na tua mente isso. Você é um pecador, você cometeu esse pecado de novo, você é um lixo. Vai, crente, você vai para a igreja agora, mas pecou de novo. Será que só eu ouvi isso? E quantas vezes eu não ouvi isso? O benefício de ter a dívida quitado é poder virar para quem te acusou e dizer assim: olha, você pode falar o que você quiser, mas a minha dívida foi paga. Jesus pagou a minha dívida. Sabe, queridos, uma das armas do Satanás, e eu acho que a principal arma, é a mentira. A única coisa que esse infeliz criou foi a mentira. E ele o tempo todo ataca a minha e a sua vida com mentiras. Muitas vezes eu e você, nós não crescemos, nós não progredimos na nossa vida de fé, porque a gente dá mais ouvido para as mentiras do diabo do que para o que Jesus fez por nós na cruz. Às vezes você está lá na sua casa, padecendo, está doente, está sofrendo, está oprimido, e você se esquece daquilo que Cristo fez na cruz. O poder do Evangelho, queridos, é tão grande, mas tão grande, que quando eu e você começamos a entender e nos posicionar, a nossa vida começa a ser transformada, mesmo que nós já tenhamos aceitado Jesus. Eu quero dizer para você essa noite, se você tem andado desanimado, se você se desanima fácil, se você tem ficado doente, oprimido, eu quero dizer essa noite, Jesus, Ele levou tudo na cruz por você, e você não precisa mais ficar desanimado. Cada vez que o desânimo bater, se lembre do que diz Isaías 53, Ele foi moído, Ele foi castigado, Ele sofreu por minha causa, Ele sofreu por sua causa. E o sacrifício de Cristo não foi coisa pequena, querido. Foi algo muito grande. Muito grande. A Bíblia diz que Jesus resgatou você de um reino de trevas para um reino de luz. É mais ou menos como se você tivesse sido sequestrado, estivesse num cativeiro, acorrentado, sem perspectiva nenhuma, até que de repente, BUM! Acordou ele.
até que de repente a porta da sua cadeia foi explodida, e veio o teu libertador dizendo assim: olha, vem cá, você está livre. E eu quero dizer essa noite, em nome de Jesus, essa cadeia que você tem vivido, amado, esse pecado maldito que tem acorrentado a tua vida, ele não pode resistir se você tomar posse disso aqui. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas cadeias. Receber o Senhor Jesus é receber não só salvação, mas libertação. Um outro benefício do terceiro dia, querido, se chama proteção. Proteção. O benefício de aceitar Jesus como Salvador é estar protegido. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, nascidos de Deus, o maligno não pode tocar. O apóstolo João diz isso. O maligno não pode te tocar se você realmente nasceu em Jesus. Se você você está caminhando com Jesus, então acredite no que a palavra diz. Se você tem andado com Cristo, tem se rendido a Ele diariamente, se Ele é o dono da sua vida, se é Ele que guia os teus passos, o diabo não pode tocar a sua vida. E eu quero declarar essa noite, dizer para você: tome cuidado com essas coisas que muitas vezes a gente diz: olha, eu estou firme na fé, mas aconteceu um problema. Retaliação do diabo. Eu conheci uma irmã numa célula aí, numa igreja aí, e não é aqui, que todas as vezes que nós iríamos falar, compartilhar testemunho, ela sempre falava: olha, queridos, a minha semana começou uma bênção, mas o inferno se levantou, e tal, e tal. Eu falei: querida, o inferno não se levanta. Ele pode até se levantar, mas se você é nascido de Deus, ele não pode te tocar. Ele só pode te rodear, mas ele não pode tocar você. Sinceramente, quantos aqui, durante a noite, já sentiram medo do escuro? Medo do escuro, sabe? Não conseguiam dormir, tinham que dormir com a luz acesa, um medo, um pavor. Às vezes ficavam segurando para ir no banheiro, de medo de ir no banheiro. Quantos e quantos já foram oprimidos com isso? O que eu quero dizer para você essa noite, que se você tem medo, creia no que Jesus fez, porque o maligno não pode tocar você. Não pode. Do que você tem medo? Que ele mate você? Que ele esgane você? O apóstolo João diz: aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não pode tocar, e ele não pode tocar a sua vida. E eu creio na palavra de Deus, eu creio naquilo que Jesus disse: permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. O amor lança fora todo medo. Permaneça no amor de Jesus, enfrente o seu medo. Tinha um garoto em Montemor, que uma vez ele foi falar com o pastor Luiz, meu sogro, que ele tinha medo do escuro. E aí ele falou: pastor Luiz, eu tenho muito medo do escuro, muito medo. E o pastor Luiz disse assim para ele: é mesmo? Mas do que é que você tem medo? Sei lá, pastor, eu tenho medo. Então vamos fazer uma coisa, esta noite. Você tem medo de onde? É do corredor. O corredor me dá muito medo. Então essa noite você vai juntar a sua força, vai sentar no corredor, no escuro, e vai ficar olhando para ver o que acontece. Ele disse que depois ele encontrou o pastor Luiz de novo. E aí, você ficou lá no escuro? Fiquei. E o que aconteceu? O que aconteceu? Nada. E o que você viu? Nada. Sabe por quê, querido? Porque ele era um nascido de Deus, e o maligno não pode tocar ele. Ele pode até rosnar, ele pode até fazer algum barulho, mas ele não pode tocar a sua e a minha vida. Algumas semanas atrás, eu e a Renata estávamos em casa, era uma sexta-feira, dia de futebol, com os irmãos, aleluia, e eu fui lá jogar bola, e acabei de chegar lá no campinho, lá a gente estava começando a jogar, toca o meu celular, a Renata: oi, querido, tem algum bicho aqui, John? Por quê? Não sei, estou ouvindo uns barulhos aqui, lá do quarto vindo, parece que tem um bicho saindo do armário. Tem certeza? Não é o vento? E aquele dia não estava ventando nada. Ela: por favor, vem aqui em casa. Aí eu fui lá, peguei um cabo de vassoura,
Ah, vai que é um bicho, às vezes aparece lebre, porco-espinho lá onde eu moro. E aí subi lá no quarto, né? Um passinho de cada vez. Abri o guarda-roupa, olhei debaixo da cama, nada. Olhei no outro quarto, nada. Aí eu virei para a Renata e falei assim, amor, não tem nada, querido, eu vou lá. O jogo está rolando lá e eu estou perdendo o jogo. Falei, fica firme, não há de ser nada, em nome de Jesus e tal. Nem falei em nome de Jesus, só falei, fica firme e tal. E fui jogar de novo. Joguei, quando eu voltei, ela e a Bia lá embaixo na sala. Eu pensei que ela já estaria no quarto. Falei, tudo bem? Ah, começou a ter barulho de novo. Sério mesmo? Aí eu fiquei sentado com ela um tempinho antes de tomar banho. De repente, opa! Aí esperei, ela olhou pra mim, você ouviu? Eu não tô louca, né? Não tá louco. Daqui a pouco, barulho de novo. Vai lá eu de novo com o cabo de vassoura. Não achei nada. Aí fui tomar banho. E nós deitamos, estávamos nos preparando para dormir, a Bia já estava dormindo, e de repente eu ouço barulho de novo. Falei, já entendi o que é. Aí eu orei com a Renata, repreendi tudo que poderia ser, e dormimos. Aí no outro dia eu falei para ele, tá vendo, Renata, não era nada. Ela falou, parou depois que você orou. O que eu quero dizer com isso? Que ele pode fazer esse tipo de coisa. Porque a Bíblia diz que ele é como um leão que anda em derredor, buscando a quem possa tragar. E uma das características do leão é o urro do leão, né? O barulho que ele faz. Um dos objetivos desse barulho que ele faz é demarcar território. E o outro objetivo do leão é paralisar. Certa vez eu vi um programa onde um leão deu um grito desse aí, a hiena ficou paralisada. E ele veio... Mas sabe, queridos, eu e você temos alguém que é muito maior dentro de nós. Aqueles que são nascidos de Deus têm o Espírito Santo muito maior do que qualquer barulho que ele possa fazer, do que qualquer traquinagem que ele possa fazer. Sabe, queridos, nós, quando estávamos em Santa Catarina, nós moramos 2 anos e meio em frente a um centro de macumba. 2 anos e meio. E eu me lembro que algumas pessoas falaram para mim, puxa, você vai morar aí mesmo? Aí eu até brincava, eu falava assim, hoje tem que acordar já com a faca nos dentes já, né? A luta já está na frente de casa. Mas sabe, queridos, na primeira vez, depois que nós mudamos, que eu encostei o carro, e eu parei na frente da casa, era um dia à noite, e eu lembro o Espírito Santo falando para mim, Johnny, fica tranquilo que a guarda está montada. Depois que o Espírito Santo me falou isso, que os anjos já estavam protegendo a casa, eu fiquei tranquilo. Às vezes até meio discipulador, não, vai lá, ora em volta da casa e tudo. Mas existia uma confiança no meu coração. É fato que frequentemente, né, eu percebia que existia ali uma oposição. Principalmente quando eu precisava orar no escritório. Existia ali uma batalha mesmo. Mas eu quero dizer para você, querido, que um dos benefícios do terceiro dia é proteção. Proteção para a sua vida. Jesus disse antes de ir para o Pai, ele disse assim, Senhor, aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, só aquele que já estava profetizado, que era o filho da perdição, nenhum se perdeu. Aqueles que estão com Jesus, que permanecem no amor dele, estão protegidos. Se você vive com medo, querido, eu quero dizer essa noite em nome de Jesus, ele é o teu escudo e a tua proteção. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, ele diz, Abraão, eu sou o teu escudo, eu protejo você, fique tranquilo, você está comigo, você está comigo. O salmista diz, 1000 cairão à minha direita e
10.000 à minha esquerda. Davi, eu estava falando ontem à noite para os jovens, eu gosto muito de Davi, porque Davi ele tinha uma consciência dessa proteção muito grande. Quando ele enfrentou Golias, quando ele enfrentou o leão, quando ele enfrentou os diversos adversários do povo de Israel, ele tinha a noção de que ele estava protegido. Eu quero dizer para você essa noite, não tenha medo. Se você recebeu Jesus no teu coração, você está protegido. Permaneça no caminho dele, que você está protegido. O apóstolo Paulo diz assim, que quando nós temos que lutar a nossa luta, e ele diz que nosso combate não é contra espada, não é contra nenhum ser humano, nós não temos que brigar corporalmente com ninguém. Ele diz que a nossa batalha é contra os principados e potestades. E quando ele descreve a armadura de Deus, ele diz assim: olha, tomai também o capacete da salvação. Se você é salvo, se você recebeu, a sua cabeça, que é o que guia o teu corpo, está protegido. Se você recebeu o Senhor Jesus, você tem a palavra de Deus, que é a espada. Eu lembro uma noite também, há uns anos atrás, eu nem pastor não era, eu estava em casa sozinho, e eu fui orar, e de repente eu senti assim a temperatura cair na sala, e eu percebi que eu estava ali sendo confrontado. E eu queria dormir, mas bateu um medo, irmão. Eu confesso. Me bateu um medo aquela hora. E o medo de sair da sala e ir até o quarto. Só que Deus me lembrou que eu tinha a espada do Espírito. E Ele me lembrou aquele versículo: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Quando eu falei isso em voz alta, querido, eu tomei uma coragem tão grande, que eu desmaiei literalmente, dormi feito um bebê. Sabe, queridos, a proteção é um aspecto do terceiro dia. Se você faz parte disso, se você caminha com Jesus, esteja certo que você está protegido. Nada pode tocar a sua vida. Se Ele não permitir, sabe, queridos, o livro de Jó é um livro que nos dá muitos ensinamentos. Mas um ensinamento muito bacana sobre o livro de Jó é que o diabo só pode fazer o que Deus permite. Ele não vai além daquilo que Deus permite. Não vai. Todas as vezes que Deus pegava o testemunho de Jó, esfregava na cara de Satanás, dizia: olha, meu servo Jó, homem justo, reto. Aí o Satanás: toca nos bens dele aí, que você vai ver. Aí Deus falava: então tá bom, só pode tocar nos bens dele, mas não mate ele. Depois Jó segurava a onda e o diabo vinha de novo: Deus, está vendo? E o diabo: toca na família dele, e depois toca no corpo dele. Sabe, queridos, o diabo só pode ir até onde Deus permite. E se você é nascido de Deus, se você recebeu isso que Jesus fez na sua vida, Ele não pode tocar você. Amém, queridos? Amém. Aleluia. O terceiro aspecto do terceiro dia é a certeza da eternidade. As pessoas rejeitam muitas vezes o cristianismo e a obra do Senhor Jesus, porque não existe prova para isso. A ciência tenta explicar, eu canso às vezes na televisão, num determinado canal, eles tentam fazer programa atrás de programa, dizendo que Jesus era uma farsa, dizendo que foram mitos e lendas que inspiraram a Escritura, que inspiraram a Bíblia. Eles não acreditam nessa loucura da pregação. Mas sabe, queridos, eu e você, que recebemos o Senhor, através da fé, nós temos certeza de onde nós vamos quando morrer. Você já imaginou para onde você vai depois que você morrer? Já imaginou o dia da sua morte? O dia que você esticar as canelas, bater as botas? Já imaginou esse dia?
Eu estava falando para os irmãos, para os jovens ontem, toda vez que acontece alguma situação comigo mais apertada, eu sempre lembro do meu Senhor. Toda vez que o caldo entorna, eu lembro do meu Senhor. E ontem eu acordei com uma dor muito forte aqui atrás, muito forte mesmo. E eu falei para a Renata, tá doendo. Ela, o que foi? Tá doendo. Ela, xiii, será que não é pedra no rim, não? Não. Aí passou, fui no banheiro e passou. Ela, não, deve ser qualquer coisa. Aí fiquei bem, depois do almoço, querido. Aí a dor veio que veio. Fui para o hospital lá no Santo Inês. E aí o rapaz pegou minha veia aqui, aquela bolsinha. Eu falei, rapaz, não tem só soro aí não, né? Tem alguma coisa aí para mim, né? Tem. E sabe, teve uma hora que começou a doer tanto, que eu falei, ai Jesus, me ajuda. Quem teve cólica renal sabe do que eu estou falando. O negócio é complicado. Uma outra situação, quando eu morava em Florianópolis, nos finais de semana, no verão, eu sempre ia com a Renata para a praia, eu ia pegar onda, comecei a aprender a pegar onda. E aí um determinado dia, quando eu comecei a ficar um pouquinho melhor, eu fui me aventurar onde não devia, porque a gente vai ficando confiado, né, querido? E aí fui num lugar que eu não deveria ir, de repente veio uma onda muito grande que eu fui me aventurar. A prancha quebrou no meio, e estava lá eu no meio da arrebentação, com a prancha quebrada no meio, e um monte de onda quebrando na cabeça. Cada onda que vinha, a força do mar empurrava a prancha para frente e eu era sugado para o fundo. Queridos, eu já estava sem força. Esse tempo deve ter durado uns 30 segundos, para mim durou uma meia hora. Eu estava ali lutando para respirar, eu conseguia subir até a superfície, dava uma respiradinha e quebrava outra onda. E chegou um momento, querido, que eu já não tinha mais força. Eu já não estava mais conseguindo subir. E eu lembrei do meu Senhor. Eu falei, Jesus, a minha vida está nas suas mãos, e eu preciso do Senhor agora. Porque se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. Sabe, eu não sei se você já esteve numa situação de morte, de risco assim. E o primeiro pensamento que vem na tua cabeça, normalmente, é a eternidade. É para onde você vai. Passa um filme na tua cabeça. Eu me lembro que eu consegui subir até a superfície de novo. As ondas, elas sempre vêm em série. Então deu um intervalo entre uma onda e outra. Eu agarrei atrás da prancha, quebrou uma outra onda, eu consegui ser jogado para frente, me salvei. Mas naquele momento eu pensei, Senhor Jesus, me salva. Eu acho que eu entendi um pouco o que o Pedro falou aquele dia que ele saiu do barco para caminhar em cima da água, e ele começou a afundar. Senhor, me salva. Não tem como não pensar na eternidade quando você passa por um momento de perigo desse, onde a sua vida está ali por um fio. Eu não sei se você já foi assaltado, é a mesma coisa. Eu já fui assaltado algumas vezes, afinal eu sou de São Paulo, né? Então é muito difícil não ser assaltado naquela terra. Mas algumas vezes eu fui assaltado e é o mesmo pensamento. Certa vez eu li um livro que se chama O que eles disseram a um passo da eternidade. Este livro é um livro interessantíssimo para que você adquira. Ele é um conjunto de relatos do que as pessoas falavam, viam e como elas reagiam no seu leito de morte. E as pessoas que tinham Jesus, normalmente, morriam felizes, por mais que fosse doloroso. A expressão na face não era uma expressão de dor, de choro. Agora, quando você chega na parte onde é o relato das pessoas que morreram sem receber Jesus, o relato do autor é de que você literalmente vê o terror na face das pessoas. Quando você fala sobre eternidade, querido, para onde você vai depois que você vai morrer? É algo
tão delicado, que só quem passa por isso que sabe. Eu, antes de vir para Indaiatuba, tive uma experiência ministerial que me marcou para a vida toda. Tinha uma irmã lá da igreja que tinha um irmão da família dele, da família dela, que um certo tempo andou na igreja, mas se desviou do caminho do Senhor. Acredito que nunca tinha se convertido, talvez tinha se desviado, não sei. E ele tinha um tumor na sua cabeça, e ele sabia desse problema, mas ele não tratou do problema. E até que ele teve um derrame, e estava ele lá no seu leito de morte. E as duas irmãs da igreja vieram falar comigo: pastor, nós estamos muito preocupados com o nosso irmão. Nossa preocupação não é nem que ele se restabeleça, porque nós sabemos que o caso dele é muito grave. A nossa preocupação é para onde ele vai, pastor. Para onde que ele vai? Ele não tem andado com Deus. E nós não queremos que ele se vá e nós fiquemos com o peso de não ter feito de tudo para que ele se reconciliasse com Deus. E eu me lembro que era já mais de 11 horas da noite, ela me ligou desesperada, dizendo que ele tinha tido uma piora. E eu fui lá no hospital. Ele já me conhecia porque tinha tido um evento, ele tinha me visto. E ele já há 2 dias não tinha já quase nenhum movimento, não falava mais. E quando eu cheguei ali naquele hospital de noite, o retrato dos hospitais do nosso país, infelizmente, marcas para tudo quanto é lado, gente no corredor, as salas de enfermaria com leitos assim lotados, e ele estava lá num cantinho, entubado, e os 2 filhos do lado. E eu cheguei, me apresentei para os filhos, eles já sabiam que ia lá. Eu peguei na mão dele, e aí eu comecei a falar com ele: olha, você lembra de mim? Eu sou pastor Johnny, sou pastor da sua irmã, elas pediram para eu vir aqui. E ele respirava assim, era desesperador, querido, desesperador. Ele lutava para respirar, era terrível a cena. Eu não sei se você já viu assim, mas é só quem já viu. E eu comecei a falar com ele, comecei a falar de Jesus para ele: olha, você conhece Jesus, você já ouviu de Jesus, e você sabe da sua situação. Eu falando para ele ali, ele praticamente em coma. E os filhos deles falaram: olha, ele já não dá nenhum sinal, já faz 2 dias. Eu ali: olha, Jesus pode salvar você. Passei ali o plano de salvação para ele. E aí eu falei: se você está me ouvindo, por favor, me dá um sinal. E de repente ele tentou dizer alguma coisa. E aí eu continuei falando de novo: olha, se você está me ouvindo, se você está me entendendo, aperta a minha mão, faz alguma coisa. Ele apertou a minha mão, ele mexeu a perna dele. Então eu entendi que ele estava ali compreendendo aquilo que eu estava falando. Então eu falei do amor de Jesus para ele, e fiz uma oração de reconciliação. E depois que eu fiz a oração de novo, eu pedi um novo sinal, ele mexeu a perna. E quando eu orei abençoando ele deu um suspiro assim, ó. Irmãos, eu confesso que eu gelei, eu falei: esse homem morreu. Sabe quando a pessoa dá aquele suspiro de alívio? Parece que todo o terror que ele estava passando, passou. Mas foi um alívio tão grande que eu pensei que ele tinha parado de respirar, e eu fiquei ali em choque olhando para ele. Até que ele... Sabe, queridos, sabe o que aconteceu ali naquela noite? E eu tenho certeza disso, porque o Senhor confirmou no meu coração. Que ele teve a certeza da eternidade dele. Que um dos benefícios do 3º dia, que é a certeza da eternidade, foi confirmado através daquela oração. Não porque eu orei, mas porque o Senhor fez ele entender a oração, e fez ele dar um sinal em direção a Cristo, mesmo no leito de morte.
Foi um grande testemunho para a família daquele rapaz. E eu me lembro que no velório eu tive a chance de ministrar, falei aos seus parentes. Ele foi um testemunho de salvação para os parentes dele, porque ele mesmo no leito de morte, ele usufruiu do benefício do terceiro dia, que é a certeza da eternidade. Eu creio que eu vou encontrar esse irmão lá, porque eu tenho certeza absoluta que ele está na glória com Jesus. E essa certeza que eu tenho, que eu vou estar lá, pode ser uma certeza que pode estar no teu coração também. Eu não sei se você conhece o Senhor. Eu não sei se você tem essa certeza. Eu não sei se talvez você está aqui na igreja já há bastante tempo, você está passando por aqui, ou se você vem porque os seus parentes vêm. Mas eu quero dizer essa noite para você, que um dos benefícios do terceiro dia, é que se você recebeu Jesus e existe fé no seu coração, você pode estar certo, que mesmo que você morra daqui a 5 minutos, você será que nem aquele ladrão na cruz, que Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Sabe, o Rafael falou aqui, olha, nós ansiamos para que o Senhor Jesus volte, e Ele vai voltar. Mas sabe, queridos, antes de Ele voltar, você pode morrer. E eu posso morrer. Depois que eu senti aquela cólica renal, irmão, rapaz, depois que eu rolei naquelas ondas ali, eu não tenho dúvida que eu posso morrer a qualquer momento. Estava falando com um amigo meu esses dias, ele falando sobre financiamento de casa, e ele falando assim, por que você não financia uma casa? Eu falei, não, agora não dá, o momento do mercado não é o momento ideal e tal. Aí ele falou assim, mas tem uma vantagem, se você morrer, a sua esposa não paga mais nada. Mas sabe, queridos, a morte é uma certeza. E onde você vai passar a eternidade? A morte é uma certeza. E sabe, ela pode chegar a qualquer momento. Eu não quero fazer nenhum terrorismo não, querido. Mas você sabe muito bem que ela pode chegar a qualquer momento. E um dos benefícios de Jesus ter morrido e ter ressuscitado no terceiro dia, que ele deve ter sido uma cena maravilhosa. A cena que Maria viu quando olhou para dentro daquele túmulo, viu os 2 anjos. Depois ela olhou de novo e viu um homem de pé, que ela confundiu com um coveiro. E aí Jesus disse para ela, Maria. Na hora ela entendeu e disse, Rabone, que quer dizer mestre. Já pensou, você vê o mestre, você viu o mestre morrer e viu ele ressuscitar. Jesus amado, a certeza da glória. Cristo em nós, querido, a Bíblia diz que é a esperança da glória. Andar com Jesus é a esperança da eternidade. E amado, eu não vejo a hora de estar lá. Antigamente, quando eu era mais jovem, talvez você tenha passado por isso, quando vinham os pastores falar sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus, eu falava, Senhor, eu quero casar primeiro, quero ter minha casa, meu carro. Queridos, mas hoje, apesar de já ter casado e sonhar muito em ver o crescimento da minha filha, como eu sonho com isso, queridos, como eu sonho com isso. Outro dia perguntaram, mas onde? Pastor Johnny, perguntaram para Renata, Pastor Johnny é mais coruja que você, né, Renata? Sou mesmo. Apesar de ter esse desejo de ver a minha filha crescer, eu não vejo a hora de Jesus voltar. Não vejo a hora de ter o privilégio de estar na eternidade com o Senhor. E essa certeza é só para quem um dia entendeu que precisa tomar uma decisão de andar com Ele. Certa vez nós estávamos num retiro de jovens e um pastor disse, perto, muito perto, não resolve. Se você tem vindo à igreja, se o teu marido tem te trazido à igreja, se a tua esposa tem te trazido à igreja, se você tem vindo à igreja por causa dos teus filhos, por causa dos teus pais, mas você ainda não entendeu isso,
que para usufruir desses 3 benefícios, de alguém ter quitado a sua dívida, de usufruir do benefício da proteção, de ter um escudo sobre a sua vida, e de entender que mesmo em meio aos problemas você pode ter paz, e o outro benefício de ter certeza para onde você vai depois que você vai morrer. A única forma de usufruir isso é recebendo o Senhor Jesus no teu coração. Talvez você esteja frio. Talvez você veio aqui essa noite, mas você um dia até falou com o Senhor Jesus, mas a tua vida está mais fria do que o Polo Norte. Eu quero dizer que ainda dá tempo de voltar para esse caminho. No livro de João, o Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu costumo ouvir, um médico outro dia disse para mim: você sabe, né? Todos os caminhos levam a Deus. É verdade. Eles vão te levar, todos os caminhos vão levar até a presença de Deus. Mas só Jesus vai te levar para a eternidade com Deus. Só Jesus. Eu queria orar essa noite. Feche seus olhos um pouquinho. Eu queria dar um tempo para que você pense nesses 3 benefícios do terceiro dia. Que você, talvez, você já tenha aceitado o Senhor Jesus. Talvez você, simplesmente você aceitou, mas a tua vida de fé está bem ralinha, bem superficial. E você não, até então, você talvez não entendeu que andar com Jesus, você pode ter todos os seus pecados pagos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus não é uma desculpa para que nós venhamos a pecar, mas é uma liberdade para que você não fique mais preso ao pecado. Eu quero que você pense nisso. Estar com Jesus, andar com Jesus, é ter a certeza que todos os seus pecados foram lavados. Andar com Jesus é ter a certeza de que não importa o tamanho do problema, nós podemos testemunhar que Ele faz a diferença nas nossas vidas. Semana passada nós levamos a Beatriz no médico, e a pediatra dela disse para mim: olha, eu fiquei muito impactada com o seu testemunho de fé. Você dizendo isso me tocou demais. Sabe, queridos, o benefício de ter os seus pecados pagos, de ter a certeza que existe alguém protegendo você, vai fazer com que você automaticamente comece a testemunhar daquilo que Ele pode fazer na sua vida, mesmo que a bênção ainda não tenha chegado. Andar com Jesus é ter a certeza para onde eu e você nós vamos depois que nós morremos. Sabe, querido, eu não vejo a hora de encontrar com meu Senhor na glória.